queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos a mais um capítulo, já estamos na parte finalzinha do Mecanismos da Mediunidade, o nosso 11º livro. A sequência que começou lá em nosso lar e que está disponível para você também em nosso canal, O Espírito da Letra. Aliás, o nosso canal, O Espírito da Letra, já superou os 10.300.000 acessos. Você vê quantas pessoas estão encontrando informações, estão sendo estimuladas a compreender a doutrina espírita que essa revelação de André Luiz está trazendo, porque ela é muito útil, nos ajuda muito a compreender muitos dos nossos problemas, daquilo que nós devemos mudar, como deveremos fazer as coisas para que no plano espiritual nossa vida seja diferente daquela que nós achamos que vai ser quando pura e simplesmente frequentamos igrejas, cumprimos rituais e não mudamos. Portanto, vá lá ao nosso canal. Você vai poder encontrar muita riqueza e ele está totalmente disponível. Estamos terminando a 11ª obra, mas as 10 anteriores já estão prontas. Você pode aproveitar. Hoje nós vamos ao capítulo 22, que fala da mediunidade curativa. A mediunidade que transforma aqueles problemas de saúde das pessoas e dá equilíbrio, que repara tecidos. Como que funciona? Vamos então hoje continuar com a leitura diretamente. Hoje nem vou fazer resumo porque está bem fácil de entender, ok? Vamos então ao texto do Espírito André Luiz. Você verá aí na tela o capítulo 22, Mediunidade Curativa é o título, e o primeiro subtítulo é esse aí que você está lendo já, Mente e Psicossoma. Soma quer dizer corpo, e o psico quer dizer da psique, o corpo espiritual. Ele não estará falando do corpo físico, ele está fazendo a ligação entre a mente e o perispírito, mente e psicossoma. Porque nós já aprendemos, inclusive, lá no livro Evolução em Dois Mundos, anterior a este, nós já aprendemos que o nosso perispírito também é formado por células. Na parte mais densa, ele possui a representação dos órgãos que o corpo físico tem. E toda essa estrutura vibratória está intimamente conectada com os órgãos e as células do nosso corpo físico. Por isso que agora André Luiz vai falar da mente e do campo espiritual, do perispírito. Vamos então fazer agora a leitura desse primeiro subtítulo, Mente e Psicossoma, ou Mente e Perispírito. Compreendendo-se o envoltório psicossomático, que é o envoltório do perispírito, como um templo da alma, como aquele ambiente sagrado, importante, em que a alma se manifesta, que é construído, estruturado em bilhões de células, a se caracterizarem como uma atividade incessante, é natural que nós imaginemos cada centro de força, e cada órgão, centro de força, são chakras, e cada órgão como departamentos de trabalho, interdependentes entre si, apesar do caráter autônomo atribuível a cada um deles. São peças que funcionam, são centros de energia que estão atuando, são estruturas energéticas dentro do campo do perispírito que são individuais, porém elas trabalham em conjunto, sem perderem a autonomia. Aí André Luiz continua dizendo: semelhantes peças, no entanto, elas não estão jogadas ao acaso, elas obedecem ao comando mental. Comando mental que está sediado no cérebro. Este comando mental mantém a coesão, que é a união e o equilíbrio, através das oscilações incessantes do pensamento. O pensamento de cada pessoa, ele gera um campo eletromagnético que produz
nas células do perispírito e depois do corpo físico, nos órgãos do perispírito e depois nos órgãos físicos, essa coesão, esse funcionamento harmônico. Então, tudo isso está dentro da nossa capacidade de coordenação da mente. Temos, assim, as variadas regiões celulares sofrendo o impacto constante das radiações mentais. Olha que interessante agora. Ele diz o seguinte: nosso corpo é feito de células. Nossas células estão ligadas às células do perispírito. E as células todas estão coordenadas pela mente. Então, como uma cadeia, como uma corrente, aquilo que a mente produz vai impactando em toda esta cadeia, até chegar no corpo físico. Por isso que ele está dizendo, no texto que você está vendo aí, que essas diversas regiões, as variadas províncias, sofrendo o impacto constante das radiações mentais, que absorvem os princípios de ação e reação desse ou daquele teor, pelos quais os processos da saúde e da doença, da harmonia e da desarmonia são combinados, são associados ou descombinados ou desassociados, conforme a direção que a vontade lhes imprima. Olha que interessante. A mente, portanto, produz o impulso, o influxo, a ordem, e se essa ordem é uma ordem boa, se ela vibra positivamente, ela poderá imprimir positivamente todas estas energias boas que vão repercutir no fundo até as células do corpo. Mas se é o contrário, a mesma coisa acontece. Então, é a vontade associada à capacidade de emissão ou de criação desse campo que vai ajudar na recuperação ou vai criar a doença, facilitando pela debilitação dos centros de energia que os nossos próprios habitantes, as bactérias, os nossos bichinhos que estão dentro de nós, vírus, bactérias, possam tomar conta do restante que não está bem cuidado. André Luiz continua explicando, porque ele está dando essa base para a gente entender a cura. Naturalmente, não podemos esquecer que a comida que a gente come, o alimento comum, garante a subsistência do corpo físico. E garante isso como? Através da troca contínua de substâncias com a incessante transformação de energia. E isso acontece por quê? Porque a força mental associa, combina, conjuga substância e energia na produção dos recursos de apoio à existência e dos elementos reguladores do metabolismo. A mente dá essa ordenação, você não guarda isso, você não fica pensando no bife que comeu, mas isso está automatizado, é a mente que está regulando todos esses processos, combinando a queima de energia ou combinando a necessidade daquela substância e a produção de energia dentro das nossas células. Nós temos dentro de cada célula aquilo que é responsável por produzir aquela energia que nós vamos utilizar. E esta organela que está lá na célula, ela vai ser também coordenada pelas ordens do sistema mental, do sistema do pensamento. E isto vai ser ativação da mitocôndria. O açúcar, a comida, o oxigênio vão até a mitocôndria. A mitocôndria vai produzir energia, vai respirar e vai gerar os ATPs. Aí André Luiz continua explicando, que é claro, nós temos a comida. Alguém fala assim, mas eu vou comer, eu vou ficar bem de saúde porque eu estou comendo. André Luiz está dizendo, olha, além desses fatores da alimentação, nos cabe contar com os fatores mentais para a sustentação de todos os agentes da vida, que se fará dessa ou daquela maneira, segundo a qualidade desses mesmos ingredientes. Se você come uma coisa estragada, você vai ficar doente.
Mas se você toma cuidado e come coisas boas, você fica bem. A mesma coisa acontece com o pensamento. Se seu pensamento é positivo, seu corpo funcionará em harmonia. Mas se o seu pensamento é negativo, comida boa não impede que você adoeça. Olha que interessante. Agora, já pensou? Se você come comida ruim, alimentos problemáticos, e ainda você é pessimista, nossa, é um gasolina na fogueira, não é mesmo? André Luiz continua explicando. De acordo com a integridade, essa integridade ele quer dizer retidão, com a pureza desses princípios, os princípios da mente. De acordo com essa integridade, resultará a integridade do poder de mobilização, poder mecânico da mente para a formação dos anticorpos na intimidade das forças componentes do sistema sanguíneo. Nós temos o nosso sistema imunológico. Ele poderá ser ativado ou não, mas é justamente esse poder da mente, quando você compreende a importância do bom pensar, que vai fazer com que as nossas ordens mentais, o nosso equilíbrio vibratório, o nosso estado geral, e aqui voltamos a lembrar, não é uma coisa que você fique pensando agora, agora eu vou produzir glóbulos brancos, eles vão atacar a minha doença. Não, você não precisa pensar nisso. Você precisa pensar na beleza da vida, nas coisas bonitas. Você não pode ficar se deprimindo por problemas. Que desgraça, meu Deus, que coisa horrível. Tudo isso é o quê? É uma defraudação do seu campo magnético. A tristeza, a angústia por besteiras ou por casos graves, não importa. Você não vai resolver. Ore, ao invés de ficar abatido, ore. E isto vai permitir que você mantenha a sua estrutura e a ordem mecânica para o seu corpo continuar funcionando em plenitude, ok? Mas ele falou do sistema sanguíneo, né? A gente viu aí no final que a mente vai ajudar a produção dos anticorpos no sistema sanguíneo. Agora, no próximo subtítulo, ele vai falar exatamente do sangue e da fluidoterapia. Vamos ao nosso próximo subtítulo? Salientando-se, reforçando que o sistema sanguíneo, que ele chama aqui pelo nome técnico, sistema hemático, é o sangue, que esse sistema no corpo físico representa o conjunto das energias circulantes no corpo espiritual ou psicossoma. Então veja só, o perispírito possui forças circulantes. Essas mesmas forças circulantes estão representadas na capacidade circulatória do nosso sangue, dos nossos líquidos, que levam alimento, que trazem sujeira, que fazem a defesa do organismo em diversas áreas, tanto o sistema hemático do sangue vermelho quanto da linfa. É o sistema linfático. Todos eles são trabalhadores juntos no mesmo processo. Então, isto é importante que nós pensemos. Por quê? Porque é importante realçar que nesse sistema hemático, o corpo físico, esse sistema sanguíneo do corpo, representa o conjunto das energias que circulam no corpo espiritual. E André Luiz continua no texto. Energias essas tomadas em princípio pela mente. Nossa, no perispírito então tem energia que a mente está produzindo como? A mente toma essas energias por meio da respiração do reservatório inesgotável do fluido cósmico. Então, se a mente absorve energia cósmica deste fluido, quando o ser inspira, o nariz traz o oxigênio, mas a mente e o perispírito absorvem outra coisa, um éter. Alguns hindus chamam de prana, um fluido cósmico. Se é assim que funciona esse mecanismo, André Luiz está dizendo,
no texto agora, é para ele que nos compete voltar a atenção ao estudarmos qualquer processo fluidoterápico de tratamento ou de cura. Relacionados com os centros psicossomáticos, os centros do perispírito, eles estão relacionados os variados núcleos da vida sanguínea, os núcleos desta responsabilidade de manter viva essa relação sanguínea. Esses núcleos produzem as grandes coletividades corpusculares das hemácias, dos leucócitos, trombócitos, macrófagos, linfócitos, histiócitos, plasmócitos, monócitos e outras unidades, a se dividirem de forma inteligente em numerosas famílias, movimentando-se em trabalho constante, desde os centros geradores do baço e da medula óssea, do fígado e dos gânglios, até o íntimo dos órgãos. Então, você vê, eles se movimentam, desde esses centros onde eles estão sendo gerados para todo o corpo. Estas são as famílias dos chamados glóbulos brancos, além, obviamente, dos glóbulos vermelhos, que têm responsabilidades em outros tipos de tarefa. Então você vê que toda essa realidade está intimamente ligada à ação deste equilíbrio e que dos fulcros espirituais, dos chakras, que absorvendo as energias que vêm deste fluido cósmico, são abastecidos, eles vão chegando até os núcleos produtores destes corpúsculos. Aí André Luiz vai aprofundar isso dizendo, olha lá, é fácil entender que todo desregramento de natureza física ou moral se faz refletir de imediato pelas reações mentais consequentes sobre as regiões celulares, determinando situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico. O pensamento é a força que, devidamente orientada no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino físico, facilita a elas a migração para determinadas regiões ou acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou de defesa, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos, ou no combate, na impugnação, no ataque aos processos de doença, com a intervenção da consciência profunda. Para a gente entender melhor isso, fica mais fácil se a gente usar uma figura. Você já deve ter visto alguma instituição militar, um quartel. Esse quartel tem toda uma estrutura de comando. Esse quartel tem trabalhadores que fazem diversas tarefas, tem a oficina, tem a educação física, tem as atividades burocráticas dentro da estrutura, tem o rancho onde as pessoas vão ter que comer, tem que fornecer alimento, tem que ter as panelas funcionando, tem que ter a parte do restaurante limpa, tem que ter os soldados que vão comer, os que não vão comer, tem que ter os que estão lá na parte das enfermarias, porque estão doentes, baixados em enfermaria, tem que ter os que estão cuidando da limpeza, todos eles têm que trabalhar. Mas muito importante em qualquer quartel é o pessoal que está de guarda, tomando conta do perímetro. Agora, imagina uma coisa. O comandante daquele quartel, ele não pode saber o nome daquele que está entrando em serviço lá nos limites da guarda. Ele não pode saber. Ele sabe que a regra do quartel possui determinadas ordenações que vão fazer que a cada 2 horas aquele grupo que estava tomando conta seja substituído por um outro grupo. Então existe o quê? Existe todo um ordenamento.
Tem o comandante, o subcomandante, os adjuntos, tem os comandantes das companhias, os comandantes dos pelotões, dos batalhões, dos pelotões, e que dentro dos batalhões e dos pelotões, eles são responsáveis por estabelecer a escala de serviço em cada um destes núcleos que nós dissemos aqui, inclusive os que estão tomando conta do perímetro. Então imagina, fulano vai tomar conta da enfermaria, o outro vai ser responsável pela limpeza, o outro vai fazer a comida, o outro vai fazer a ronda, estando atento. E tem ronda de dia, tem ronda de noite. Porque se de noite não funciona o restaurante, se de noite o doente está dormindo, se de noite o faxineiro está lá na sua caminha, a guarda tem que estar acordada em volta do quartel. Então você vê que todo é um mecanismo que foi automatizado para que o comandante que tem toda essa estrutura dentro da sua disciplina, ele saiba que ele não sabe quem é que está tomando conta do quartel, mas tem gente tomando conta do quartel. Ele sabe que aquele carinha, cada 2 horas, vai ser substituído por um outro. Ele sabe que alguém está tomando conta da munição que ele deve ter no seu fuzil, para que se acontecer alguma coisa, ele defender o quartel. Ele não pode ficar, eu vou ver lá, ai meu Deus, estava deitado o comandante, eu estou deitado na cama aqui, será que o cara tá com bala lá no fuzil? Peraí que eu vou levantar. Aí ele sai de pijama, desce lá da sua casa, vai lá no quartel, vai lá no fulano, por acaso você tem bala aí no seu fuzil? Tá municiado? Não, ele não pode viver assim. Então o que André Luiz está nos contando até aqui é que a mente, o cérebro, o nosso perispírito, a nossa consciência profunda é o comandante. Ele já foi estruturado ao longo de toda a evolução que nós já vimos no Evolução em 2 Mundos, ele já foi estruturado, já magnetizou toda essa estrutura, já tornou-a automática e ela funciona. Então, você vê que mesmo que o indivíduo não esteja pensando, eu preciso sarar dessa gripe, eu vou pensar no linfócito que vai atacar a bactéria da gripe, a bactéria do tétano, a bactéria da inflamação. Não precisa pensar nisso. Você não precisa sair da sua casa, você que é o comandante, e ir lá dentro do seu corpo, lá onde estão os linfócitos, para saber se eles estão municiados para fazer aquilo. Eles vão fazer automaticamente. E se no quartel houver alguma invasão, durante a noite ou durante o dia, o treinamento da guarda sabe que ele tem que impedir aquela entrada, nem que tiver que atirar para matar. E se ele atira para matar, ele não será punido por isso, porque está defendendo, ele foi treinado para fazer isso. Então você vê, o comandante está dormindo, houve uma tentativa de invasão, a guarda deu uma rajada de metralhadora lá e o povo conseguiu fugir, não entrou. O que eles estão fazendo? Cumprindo o seu dever. E o comandante está dormindo. Aí no dia seguinte vai se apurar, vai ver o que aconteceu, vão ver as provas, etc, etc. É outra conversa, mas não foi invadido o quartel. Então por isso que André Luiz está falando isso. Vamos voltar um pouquinho nesse texto aí para a gente entender agora. O pensamento é a força que, devidamente orientada, no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, o comandante, o subcomandante, eles estão ali, eles são a força que está atendendo a todas as necessidades daquele grupo, no caso do quartel, e no nosso caso, o nosso corpo. Facilita a migração. Olha, você vai para tal lugar, o seu horário é esse, você tem que fazer aquilo. Ele facilita a migração ou acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos, ou na impugnação no combate aos processos patogênicos, com a intervenção da consciência profunda. A consciência está garantindo isso. André Luiz continua: deduzimos, sem dificuldade, que, se é possível a hipnotização da mente humana, como nós já vimos nos capítulos anteriores falando da hipnose, né? Que com a hipnose, o hipnotizador determina ao hipnotizado certos fins, vai fazer tal coisa, quando você acordar vai sentir tal coisa. Se é possível hipnotizar a mente humana com vistas a certos fins, com mais propriedade,
pode-se operar a magnetização das entidades corpusculares para efeitos determinados no ajustamento das células. Nossa mente pode estar plasmando um campo magnético de salubridade, e nossas células perispirituais vão receber essa ordem e vão comunicar às células físicas. Ou então, se a nossa mente está desajustada, se está desestruturada, se você cometeu um crime e aquele negócio está pesando na sua consciência, a sua resposta celular será também negativa. Viver na culpa e dela não sair nunca é beber corrosivo diariamente. A culpa é o primeiro passo, você reconhece que fez a besteira. O arrependimento, não devia ter feito. Mas você não pode ficar nisso, você tem que sair disso, porque senão a sua mente vai produzir veneno diariamente e você não resolve o problema. Vai lá, pede desculpa, Jesus disse isso, perdoa as ofensas. Esquece o mal. Vai lá e se livra do problema, porque você reequilibra o campo magnético. Agora vamos ao médium passista, subtítulo, médium passista. Diz André Luiz: entendemos que a mediunidade curativa se reveste da mais alta importância, desde que fundamentada, alicerçada nos sentimentos mais puros da mais pura fraternidade. É claro que não nos reportamos aos magnetizadores, aos homens que desenvolvem as forças que eles possuem no trato da saúde humana. Magnetizador que não tem nenhuma ligação com a divindade, estão lá, tem potencial energético que muitos deles atuam no tratamento das pessoas. Estamos nos referindo aqui, André Luiz está dizendo, aos intérpretes da espiritualidade superior. Não são apenas magnetizadores, são médiums. Eles não estão fazendo as coisas por eles, estão fazendo porque são canais que o mundo espiritual superior utiliza. Estão consagrados à assistência providencial aos enfermos, para encorajar-lhes a ação, para fazê-los mudar, para ativar nos enfermos um campo vibratório diferente. É a estes que André Luiz está se referindo, aos que trabalham nas instituições religiosas, aos que estão pensando na bondade divina e querendo que o outro indivíduo sare. Por certo, diz André Luiz na sequência, o estudo de como o ser humano é constituído, como é o corpo, circulação, onde estão os órgãos, esse estudo da constituição humana é naturalmente aconselhável aos que são canais, aos médiuns. Tanto quanto ao aluno da enfermagem, é preciso, apesar de não ser médico, que se recomenda a aquisição de conhecimentos do corpo físico em si. E do mesmo modo que esse aprendiz de rudimentos, de princípios da medicina, precisa estar atento para a higiene no seu quadro de trabalho, o médium passista, ele não está falando de médium de cura, não, está falando daquele que aplica passe no centro. Esse médium passista também necessitará vigilância no seu campo de ação, porque da sua higiene espiritual resultará um reflexo benfazejo naqueles que ele se proponha a socorrer. Eis porque se pede a ele, ao médium passista, a sustentação, a prática de hábitos nobres e atividades limpas, com a simplicidade e a humildade como alicerces no serviço de socorro aos doentes, de vez que semelhantes fatores funcionarão à maneira do tungstênio, o metal do filamento da lâmpada, o tungstênio, que se encandece dentro da lâmpada elétrica, suscetível de irradiar a força da usina, produzindo a luz necessária à expulsão da sombra. O indivíduo que durante o dia vai no seu negócio e dá golpe em todo mundo, está pensando em ganhar dinheiro, tomando dos outros, é um indivíduo mesquinho, é um indivíduo que tem pensamentos chulos. Aí à noite vai dar passe, vai no centro espírita, toma um banhozinho, põe uma roupinha, faz a barbinha e vai lá, vou aplicar o passe. Como é que ele pode transformar-se num filamento, se ele está podre por dentro? Então,
o médium, e eu não estou aqui falando, André Luiz não está falando de cura ainda, está falando de médium passista. O médium passista que é invejoso, orgulhoso, que está com raiva do vizinho, que o vizinho parou na vaga dele do estacionamento, ele ficou com raiva, foi lá e riscou o carro do vizinho, aí vai no centro da passe, ele está podre, ele está produzindo uma coisa que é nefasta. Como é que ele vai poder transferir ao pobre coitado que cair na cadeira dele alguma coisa de bom? A mulher ciumenta, o marido ciumento que fica fazendo todo um tipo de pressão, de dominação dos entes que ele devia estar amando, mas não está, ele está querendo ser dono, ou ela quer ser dona, vai no centro amar o próximo. Como? Se não é capaz de amar quem está dentro de casa. Um amor puro, um amor espontâneo, um amor sincero, vai dar paz? Quer dizer, sem saber o que está fazendo. Não adianta ler o Evangelho, não adianta ler o Livro dos Espíritos, não adianta ler o André Luiz e continuar sendo essa criatura do mesmo jeito. Porque ele vai dizer isso agora. Veja só o que ele vai falar. O investimento cultural, a leitura, o estudo, vai ampliar os recursos psicológicos, facilitando a recepção das ordens e avisos dos instrutores que vão propiciar o amparo. Mas é a limpeza, o asseio mental que vai consolidar a influência, purificando-a, além de acrescentar-lhe a presença com a indispensável autoridade moral, capaz de induzir o enfermo ao despertamento das próprias forças de reação. O passista ou médium de cura, ele possui dentro dele todo um potencial que representa o quê? Capacidade de autocontrole. Ele não vai falar para a pessoa parar de fumar porque faz mal o cigarro e ele está fumando. Não vai dizer para a pessoa, para de beber. O álcool, pinga, vinho, cerveja, para de beber, que isso não é bom para você. E no fim de semana ele toma suas biritas. Não, ele é o primeiro que não fuma, o primeiro que não toma nada de nocivo, o primeiro que não fala palavrão, o primeiro que não faz fofoca, o primeiro que luta contra as suas fraquezas, porque ele precisa estar assim para que ele possa depois atuar beneficamente em relação aos demais. Eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico e nas horas vagas vou dar passe. Não, você pode ter vontade de ter mais conforto, desde que seja honesto o seu trabalho. Mas você não pode achar que é o ganhar dinheiro a sua missão se você é um desses médiuns, dessas pessoas que trabalham com a doação de energia. Então, quer ganhar dinheiro? Para de brincar com isso e vai ganhar dinheiro. Não queira bancar o santo e ao mesmo tempo o bandido. Não dá. Não é possível servir a Deus e a Mamon. É um dos capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu aplicava passe no centro espírita, mas eu não ganhava nada. Mas eu estou precisando pagar umas contas, então eu fiz uma terapia, um curso de terapeuta. Agora eu posso abrir o meu consultóriozinho e eu vou aplicar o passe, que eu vou chamar de bioenergia, e como eu gastei um dinheirinho para fazer o curso, agora eu cobro. Porque lá eu posso cobrar. Quer dizer, você vai fazer o quê? Você está fazendo de conta que você é bonzinho, tomando dinheiro dos outros, quando antes você fazia de graça? Por amor? André Luiz está dizendo que isso é um engodo. Agora ele vai continuar explicando o mecanismo do passe. Diz ele assim: tendo mencionado o fenômeno hipnótico em diversas passagens dessas anotações, os capítulos anteriores, a ele vamos recorrer, ainda mais uma vez, para definir o medianeiro, o homem ou a mulher que aplica o passe magnético como autêntico representante do magnetizador espiritual, à frente do doente. Estabelecido o clima de confiança, como acontece quando o doente vai num médico, ele precisa procurar um médico que ele acredite, não é mesmo? Então, o passista ele tem que criar um clima de confiança com o doente. Ao fazer isso, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o médium, o socorrista. E, por semelhante elo de forças, ainda desconhecidas no mundo, jorra o auxílio da esfera superior na medida dos créditos do doente e do médium.
Então, quando o médium vai aplicar o passe e ele está em uma ligação de afinidade, de simpatia com o paciente, é fácil que ele consiga ser um veículo, e obviamente se ele está purificado, se ele está limpo, se ele está interessado no bem do outro, as forças divinas jorram do alto, passam por ele e chegam no outro. Mas o outro é mau, o outro não está nem aí, o outro está pouco se lixando, ele não consegue guardar aquilo, bate nele e vai embora. Mas se ele estiver assim, imbuído da vontade, ele vai assimilar. Continua André Luiz, veja só. Ao toque da energia emanante proveniente do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio doente, o enfermo, nesse âmbito de confiança e de merecimento que ele dá testemunho, ele emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe e guardando-os na própria constituição do corpo físico e do perispírito, através das várias funções do sangue. Imagina que beleza isso! A energia é capturada pelo seu corpo, pela sua vibração, entra na corrente sanguínea e ele está disposto a assimilar aquilo. E então aquilo vai cair na corrente sanguínea, vai transferir-se para os circuitos, as correntes do perispírito, as correntes energéticas, e ele vai se beneficiar. André Luiz continua explicando essa maravilha. O socorro, quase sempre hesitante, duvidoso a princípio, se corporifica, se materializa, se torna patente à medida que o doente lhe confere atenção. À medida que o doente aumenta a sua confiança, a sua fé. Por quê? Centralizando as próprias radiações sobre as regiões celulares que ele se serve, que ele utiliza, que ele manipula, a sua mente está agora pensando naquilo, ele regula os movimentos daquelas áreas e lhes corrige a atividade, mantendo-lhe as manifestações dentro das normas desejáveis, e estabelecida a recomposição, volta à harmonia orgânica possível, assegurando à mente o necessário governo do veículo em que ele se modela. Então, o próprio doente, ele ordena, ele está confiante, aquilo vai ser bom para ele aceita. Mas se ele chegar lá e ficar, pode fazer o passe aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já acabou? Ah, tá bom, posso ir embora? Isso aí, não vai receber nada. Ele não está atrelado, ele não está buscando. Alguém pediu para ele ir lá e ele foi. Agora vem a vontade do paciente. Olha só que interessante no subtítulo. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios do doente, de vez que a vontade do paciente, elevada ao limite máximo da aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Nesse estado de adesão ao influxo, ao jato de energias do passe recebido, as oscilações mentais do doente se concentram, se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam, passando a sugerir às células do perispírito que possam influenciar as células do corpo físico. E aos milhões de corpúsculos do corpo físico e do corpo perispiritual tendem a obedecer à ordem recebida, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que os reúne, que os agrega. Olha que coisa boa! Por isso é que é preciso ter palestra antes, explicando as coisas, preparar o ambiente, tirar a mente da raiva, da briga, para colocá-la dentro de um padrão que vai facilitar que ela receba e ela assimile. E agora, o subtítulo Passe e Oração. O passe, como gênero de auxílio, invariavelmente aplicável sem qualquer contraindicação, é sempre valioso tratamento devido aos enfermos de toda a classe.
desde as criancinhas tenras aos pacientes que estejam na condição idosa, na experiência física. Reconhecendo-se, no entanto, que o passe é menos rico de resultados imediatos naqueles doentes adultos que se mostrem unidos, que se mostrem presos a uma inconsciência temporária por desajustes complicados do cérebro, os doentes da mente, os que estão com Alzheimer, os que não entendem o que está acontecendo, naturalmente não conseguem participar com consciência e, portanto, os resultados são menos amplos. Não é que não existam, mas como falta a adesão do doente, porque o seu cérebro não entende essas coisas, ele terá uma dificuldade de assimilação um pouco maior. André Luiz então termina dizendo: esclareçamos, porém, que em toda situação e em qualquer tempo, cabe ao médium passista buscar na prece, na oração, o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, porquanto, através da oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos trabalhos da providência divina, a utilizarem os seus recursos físicos para a extensão incessante do eterno bem. Olha que bacana. Eu não quero nem saber se a pessoa merece ou não merece. Eu não vou fazer nenhum juízo de valor se ela é uma boa pessoa ou não. Ela está ali pedindo ajuda. Quando o médium entende isso, ele vê naquela pessoa seu filho, sua mãe, seu pai, e ele tenta amá-los como se fossem esses seres queridos. E então os espíritos podem fazer o melhor que podem através dele. Coisa linda isso, né? Médiuns, passistas e pacientes, pessoas enfermas, vão encontrar neste mecanismo que atua desde a mente, passando pelas células do perispírito, chegando às células do corpo físico, todo este conjunto de benefícios para fazer com que, no final das contas, aquele que estava aflito, agoniado, aquele que está sofrendo muito, tenha um alívio. Ok? Bonito isso, né? Então agora, no próximo programa, vamos ao capítulo 23, cujo título é Animismo, mas eu espero você lá. Vai lendo, não fique esperando eu não. Eu estarei aqui no próximo programa, mas será muito bom que você já tenha também entendido alguma coisa, tá bom? Grande abraço, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até o próximo, o Espírito da Letra e muita paz.